Graça e paz, irmãos. Boa noite. Mais uma quarta upgrade com um tema muito especial para o seu coração nessa noite. Você vai ser edificado, você vai ser fortalecido e os seus olhos vão se abrir nessa quarta-feira com o ensinamento da palavra de Deus que nós vamos passar para o seu coração. Enquanto isso, agora nós vamos orar, pedir que o Espírito Santo entre na sua casa, entre na sua vida, enquanto a palavra é ministrada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é remédio. Então que essa palavra que é remédio venha curar você e visitar você nessa noite. Vamos orar e logo após eu vou falar com você sobre um tema muito especial. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, obrigado por essa quarta-feira. Enquanto, Deus, tantas nações, o mundo está em crise, nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto para ouvir a sua palavra, para nos preparar para a eternidade, para fortalecer o nosso coração em Ti. E agora então, Deus, enquanto nós estamos ministrando, entre trazendo cura para todo aquele que me ouvir. Tua palavra é remédio. Então entre trazendo cura para todo enfermo que me ouvir nessa hora. Seja curado em nome de Jesus. Também, Pai, venha trazer refrigério, fortalecimento, esperança para aquele que está caído, para aquele que está desistido ou desanimado. Que a Tua palavra venha trazer renovo. Entre em cada casa, envie os anjos do Senhor em cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós temos uma palavra muito especial para o seu coração. Semana passada, irmãos, nós falamos sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, que é aquele lugar onde todas as pessoas que são crentes, logo após elas serem arrebatadas, elas vão diante do tribunal de Cristo prestar contas. Do quê? Das suas obras. Então todo cristão vai passar pelo tribunal de Cristo. Falei sobre isso semana passada e também falei sobre a nova religião mundial, dentro do tema de atualidades, que sempre eu tenho tentado trazer para você algo que tem acontecido no mundo. Nós, os cristãos, irmãos, nós precisamos estar antenados. Por que antenados? Porque é necessário saber o que está acontecendo no mundo. Porque, queridos, isso são sinais de que Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Bom, hoje, preste atenção nos assuntos de hoje. Eu quero falar sobre, como semana passada eu falei do tribunal de Cristo, falei sobre... nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Hoje nós vamos falar alguns temas. Por exemplo, quem terá direito ao galardão? Que pessoas terão direito ao galardão? Que coisas você pode fazer que dá direito a você receber prêmio, galardão, recompensa do Senhor? Outra coisa que nós vamos falar, que galardão é esse que nós vamos receber? E por último, fique comigo até o final, que você vai ver no final. Vou falar algumas coisas, vou mostrar um vídeo para vocês verem o que está acontecendo no mundo. Vou falar alguma coisa também sobre o Papa, né? A última entrevista que ele deu aí a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Vou falar sobre um pastor, né? Um pastor também que deu uma declaração muito próxima ao que o Papa está falando. E também quero falar de algo importante que o STF está para aprovar, que pode influenciar na educação dos nossos filhos. Então eu quero que você fique muito atento, fique até o final. Você vai ser edificado e mais, você vai se preparar a nova geração para aquilo que está para acontecer. Então você que está aí me ouvindo, o que eu preciso de você? Irmãos, o YouTube ele trabalha com relevância. Então é muito importante que você que está me ouvindo, primeiro, você dê o seu like aí do lado, né? Dê o like, coloca o dedinho no like, aperta o dedinho aí várias vezes. Outra coisa importante que aí no sininho que tem no YouTube, toque o sininho e se inscreva aí no canal da igreja, para que todas as vezes nós possamos enviar os nossos vídeos e para que essa palavra alcance mais pessoas. Você que está me ouvindo pode me ajudar nisso, tá bom, queridos? Vamos lá então, primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui com você: quem terá direito ao galardão, à recompensa no tribunal de Cristo. Então logo após isso aqui eu entro depois na atualidade. Então fique firme aí, compreenda, você que está me ouvindo, você está aí servindo ao Senhor, você quer ter recompensa? Você quer receber a recompensa? Então você vai ver 7 tipos de atividades ou serviços
que você pode fazer aqui na terra que vão resultar em prêmio, em recompensa, em galardão no tribunal de Cristo. Vamos lá então, vamos ver o que você pode fazer para ter direito ao galardão, à recompensa. Primeira coisa, quem são essas pessoas que terão recompensa? Primeiro, aqueles que forem perseguidos por amor de Jesus, por amor a Cristo. Irmãos, entenda uma coisa. Deus, Ele pode fazer tudo sozinho. Ele não precisa de ninguém para existir. Mas desde que Deus criou o homem, desde Adão, Ele nunca mais trabalhou sozinho. Apesar de que Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Deus tem usado homens, seres humanos, porque diz a Bíblia, eu e você somos cooperadores de Deus. E isso deveria ser para nós um grande privilégio. Por quê, irmãos? Porque, queridos, além de sermos salvos, nós podemos cooperar com Deus aqui na terra. Então, queridos, a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos sobre a perseguição, né? O ponto que nós lemos, né? Aqueles que forem perseguidos por amor a Jesus. Isso quer dizer que você precisa estar fazendo alguma coisa, ok? Através do trabalho, da perseguição, você que é perseguido por amor a Cristo vai ter recompensa. Olha o texto aqui de Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. Diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, a Bíblia está dizendo que quando você é perseguido por amor a Jesus, você tem recompensa. No passado, irmãos, os apóstolos, os discípulos do passado de Jesus, eles valorizavam isso muito. Por isso, eles até morriam por causa do Evangelho. Eles sofriam com alegria por causa do Evangelho. Muitos deles na hora da morte estavam sorrindo, porque viram serem dignos de sofrer por amor a Jesus. Hoje, as pessoas diferentes daqueles que tinham esse entendimento da recompensa que vem pelo sofrimento, hoje as pessoas não suportam sofrer por causa da igreja, do Evangelho de Jesus. Elas reclamam, mas a Bíblia diz que tem recompensa, e os apóstolos morriam por isso, porque sabiam da recompensa. Então você que tem sofrido por causa de pregar o Evangelho, por servir a Jesus, muitas vezes sofre até discriminação, afrontas, isso traz recompensa para você. Outra coisa aqui, outro ponto, aqueles que hospedam, olha que interessante esse ponto, aqueles que hospedam ou recebem os servos de Deus. Você sabia que as pessoas que têm prazer em servir, em receber, em hospedar um servo de Deus, ela tem galardão? Aquele que recebe um profeta, recebe o galardão de profeta. Aquele que recebe um pastor, recebe galardão, o mesmo galardão do pastor. Ou seja, hospedar, servir o servo de Deus traz recompensa. Mateus capítulo 10, 41 diz assim: quem recebe um profeta, olha só, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Olha só, por receber o profeta. Quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, não perderá a sua recompensa. É claro que existem aproveitadores, mas irmãos, nós estamos nos referindo aqui aos autênticos servos de Deus que pregam a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho com relação a hospedar servos de Deus, missionários e pastores, e eu tenho muito prazer em fazer isso. E todas
todas as vezes que vem alguém, seja um missionário ou um pastor, eu gosto de hospedar na minha casa. E eu tenho um prazer de arrumar o quarto, deixar tudo bonitinho. Eu tirava o meu filho do quarto dele, colocava ele comigo, colocava uma poltrona, colocava alguma coisa assim para ele comer ali no quarto. Eu procurava dar o melhor. Eu sei que muitos desses líderes e pastores que eu hospedei, que eu servi, eu sei que tem recompensa para esse serviço. Então é importante, queridos, que você, todas as vezes, você pense nisso. Tem galardão para aquele que serve e que hospeda um líder, um pastor, um profeta, um servo de Deus. Terceira pessoa que recebe galardão: aqueles que fazem o bem aos seus inimigos. Lucas 6,35, olha que texto interessante. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Não esperando ter retorno, olha só. Então, quando você fizer isso, a recompensa será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Ou seja, fazer o bem para as pessoas que muitas vezes fazem o mal, aquelas que muitas vezes se declaram seus inimigos, que fazem tudo contra você. Você agir diferente, irmãos, olha como que nós não temos o pensamento do céu. Tem recompensa para todo aquele que faz isso. Então olha como nós perdemos a recompensa quando pessoas se levantam contra nós, ou muitas vezes se portam como os nossos inimigos, e nós revidamos na mesma moeda, isolamos e não tratamos bem, como diz a palavra de Deus. Quarto tipo de pessoa que tem recompensa: aqueles que fazem obras visando a glória de Deus. 1 Coríntios 3,14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Olha esse texto que diz, então nós estamos falando que quem tem recompensa é quem faz alguma coisa para Deus aqui na terra, visando glória de Deus. Então uma coisa, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado, que muitas das coisas que nós fazemos podem ser de madeira, feno ou palha. Ou seja, muitas coisas a gente faz com o coração errado, com a motivação errada, reclamando, achando difícil. A Bíblia diz que a recompensa vem quando você faz alguma coisa que permanece, alguma coisa com a motivação correta. Quando aquilo que você faz é como ouro, prata e pedra preciosa, que passando pelo fogo fica melhor, tira as impurezas. É assim que acontece com esse material. Então nós precisamos começar a observar. Só tem recompensa aquilo que você faz para glorificar a Deus. Tudo aquilo que você faz com motivação errada, buscando recompensa pessoal, tudo aquilo que você faz com o coração errado ou reclamando, não tem recompensa diante de Deus no dia do tribunal de Cristo. Outra coisa que tem recompensa naquele grande dia, quando vamos comparecer diante de Deus e prestar contas do que nós fizemos, outra coisa é aqueles que forem perseverantes em meio ao sofrimento. Irmãos, a própria Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em Hebreus capítulo 10, verso 34 e 35, diz assim: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Olha que coisa tremenda. Aqui está dizendo de cristãos que serão recompensados, porque mesmo diante de perdas, mesmo diante de sofrimentos na vida, eles perseveraram. Irmãos, hoje nós vemos pessoas desistindo por muito menos. As pessoas desistem de servir a Deus, desistem de ficar perseverantes no caminho de Jesus por poucas coisas, por poucos problemas, porque falta dinheiro, porque perde o emprego. Aqui está dizendo que a recompensa vem na vida daquelas pessoas que diante das perdas, dos sofrimentos, elas perseveram. Então, meu querido, você que está me ouvindo, nós estamos nos tempos difíceis na terra.
O mundo inteiro está passando um momento muito caótico. E nós precisamos entender aqui, irmãos, que nós que servimos a Deus, se queremos recompensa no tribunal de Cristo, precisamos parar de murmurar e de reclamar das adversidades. Mas quando você é perseverante diante do sofrimento e das lutas, você tem recompensa, sabia disso? Outra pessoa que tem recompensa no dia do tribunal de Cristo. Vai anotando aí, para que você pratique essas coisas aqui na terra enquanto você pode. Outra pessoa é aqueles que perseveram na fé até o fim. Olha o que diz 2 João 1,8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Olha só, irmãos. Olha só o que está dizendo. Perseverar até o fim. Ou seja, cuidado para você não perder aquilo que você já construiu. Cuidado para você não perder aquilo que você já construiu aqui. Aquilo que você já ganhou de Deus. Por exemplo, a salvação, o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo na sua vida. Tantas coisas que nós já ganhamos de Deus. E às vezes, por não perseverar até o fim, nós perdemos. Cuidado para que você não perca aquilo que você já ganhou de Deus. João diz aqui, queridos, que além de você receber o livramento da condenação do inferno, o perdão do seu pecado, o corpo glorioso e incorruptível, além de tudo isso, você ainda pode receber prêmio, galardão, recompensa no tribunal de Cristo. Então não destrua o que você já fez. Eu quero chamar a sua atenção para que você tenha cuidado. Tem pessoas, irmãos, que no passado fizeram tantas coisas, serviram a Deus com tanta alegria, mas a Bíblia diz que a recompensa é para aquele que persevera até o fim. Não adianta, eu sempre digo isso, né? O importante não é como você começa a sua carreira. O importante é como você termina a sua carreira. Muitos começaram bem, mas não estão terminando. Desistiram no meio do caminho. Aqui diz que a recompensa vem para aquele que fica até o fim. A desistência, irmãos, o retrocesso faz você perder o que um dia você conquistou. Então quero que você olhe para a sua vida cristã e veja se você está na mesma corrida, na mesma velocidade, ou se você parou. A recompensa é para aqueles que perseveram até o fim, mesmo diante das lutas, estão firmes. Por que estão firmes? Porque estão de olho lá na eternidade, lá no futuro. 7º tipo de pessoa: aqueles que pregam o evangelho de boa vontade. Olha que tremendo. Tem recompensa para quem prega a palavra de Deus de boa vontade. Olha o texto que diz de 1 Coríntios capítulo 9, diz assim, verso 16: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta essa necessidade de pregar. Paulo está dizendo, olha o que ele diz aqui: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, quando prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ou seja, irmãos, a recompensa é quando aquilo que eu faço, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou evangelizando, estou ganhando alguém para Jesus de boa vontade, o texto diz. E nós vemos hoje muitos cristãos murmurando, achando difícil fazer um PG, convidar alguém, pregar o evangelho para as pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos fazer tudo com alegria, de boa vontade, senão você perde a recompensa, irmãos. Querido, tem muita gente, quando comparecer no tribunal, como eu disse semana passada, vai passar como que pelo fogo, não vai ter recompensa nenhuma, zero recompensa, porque tudo que fizeram, não fizeram com o coração correto. Então pregar o evangelho de boa vontade tem recompensa. Agora imagine, se você, por exemplo, você está num navio, o navio naufragou. Alguém que está lá no navio, você está lá no mar, alguém joga um bote salva-vidas para você. Você vai, pega o bote, volta para o navio. Aí você está lá dentro do navio agora,
está lá protegido, salvo, e você olha no mar, tem um monte de gente ainda morrendo afogado. Você deixa ou você joga o bote salva-vidas? O que você faz numa hora como essa? Queridos, a Bíblia diz: se faço de boa vontade, eu terei prêmio. Ou seja, tem muita gente morrendo afogado no mar. Nós já estamos no barco, protegidos, não estamos mais morrendo afogado, mas não lançamos o bote salva-vidas para ninguém. A Bíblia diz: se eu faço de boa vontade, eu terei prêmio, eu terei galardão. Tudo vai ser analisado naquele grande dia, a motivação e a intenção do coração. Segundo ponto que eu quero entrar com você. Ótimo, você viu hoje que tipo de pessoa, de atitude que nós temos, que nós podemos ter, que vai resultar em recompensa para nós. Agora, o segundo ponto que eu quero colocar é: que galardão, que recompensa será entregue no tribunal de Cristo? Qual que é esse galardão que a gente vai receber no tribunal de Cristo? Existem, irmãos, muitas interpretações com relação a essa recompensa, né? A esse galardão, muita especulação, muitas interpretações ou discussões. Apocalipse 22, verso 12 diz assim: eis que eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui está claro, irmãos, aqui está claro que cada pessoa, eu e você, seremos recompensados de acordo com aquilo que nós fizermos. Então, irmãos, não tem recompensa se eu não fiz e não fiz com a motivação certa, ok? Então vamos lá. Mas que recompensa é essa? Aqui está dizendo que eu terei recompensa, Deus vai me recompensar de acordo com o que fez. Que recompensa é essa? Que galardão é esse? Então eu vou colocar pelo menos 3 coisas que as pessoas acreditam aí, né? Por exemplo, uns acreditam que essas recompensas aí são coroas, no sentido literal aqui. Sabe, coroa que é colocada aí na cabeça dos salvos. Alguns acreditam que são coroas, né, de pedras preciosas. Outros acreditam que são brilho, que é glória, como se uns crentes fossem ter mais brilho que outros. E uma terceira classe de pessoas acredita que essa recompensa são posições que os cristãos terão no reino milenar, no milênio, ok? Eu já vou falar qual é a interpretação que eu acredito. Mas, queridos, nesse momento aqui, eu quero que você entenda que esse mistério do galardão, da recompensa, na verdade na Bíblia ele não foi revelado na totalidade. Isso está reservado para o futuro, para a gente conhecer no futuro. Porque muitas coisas, irmãos, muitas bênçãos que nós vamos receber de Deus, resultado do nosso trabalho aqui na terra, recompensa para os cristãos, isso tudo está numa dimensão muito superior. A nossa mente terrena não alcança. Querido, mesmo que você fosse arrebatado hoje e Deus te levasse lá junto dele e te mostrasse qual seria essa recompensa, você seria incapaz de descrever. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa compreensão aqui é muito natural. Nós temos uma compreensão humana. Não conseguimos alcançar a dimensão do céu de como será essa recompensa. Então vamos lá. 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que está dizendo aqui, irmãos? O que está reservado para nós? Esse mundo aqui, querido, por mais que você receba alguma coisa boa, isso tudo aqui é tão pequeno. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, ou seja, está além da nossa compreensão, o que Deus tem reservado para aquele que tem gasto a sua vida aqui na terra para servir ao Senhor. E aí, irmãos, nós vemos... Aí eu começo a imaginar, a nossa compreensão é tão pequena. Quando a gente fala da volta de Jesus, que Ele está às portas, que os sinais estão muito claros, as dores de parto estão apertando, as coisas estão muito próximas. E quando a gente começa a falar isso, sabe o que muitos dizem?
Aqueles que são solteiros dizem assim: não, mas eu não quero que Jesus volte antes de eu me casar, não. Eu quero casar primeiro. Aquele que já casou: não, eu quero ter filho primeiro, eu quero ter minha casa própria primeiro. Primeiro eu quero comprar um carro, né? As pessoas começam a dizer. Aí você vê como a nossa mente é curta, é pequena, porque nós não temos noção do que está reservado. Por isso que a Bíblia diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então qualquer coisa que você conquiste aqui na terra não vai comparar. Então, queridos, quando eu vejo pessoas desejando construir primeiro a sua vida aqui, para depois Jesus voltar, eu vejo como que a nossa mente é pequena. Como que nós temos uma mente humana incapaz de compreender as grandezas que Deus tem reservado para nós. Que galardão é esse? Bom, particularmente, né? Cada um pode compreender aí do jeito que quiser. É uma coisa que realmente, humanamente falando, nós não conseguimos entender. Mas particularmente aqui, eu acredito na linha que fala que esses galardões são posições que nós teremos no reino milenar de Cristo. Quando Jesus vier reinar aqui na terra por 1000 anos, a sua igreja vai vir reinar com ele. E aí são posições que nós teremos nesse reino milenar. Posições de autoridade, posições de destaque, de honra, que nós teremos aqui no reino milenar. Vamos lá, na parábola das 10 minas, vamos ver um texto sobre isso. Lucas 19, verso 17, diz assim: muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Ou seja, recompensa pelo trabalho realizado aqui na terra. Deus contempla tudo aquilo que nós fazemos, e todo o trabalho que você fez aqui terá uma recompensa no céu. Então, no texto aqui, queridos, nós vemos que as pessoas que mais trabalharam com qualidade e quantidade foram aquelas que tiveram mais recompensa, mais autoridade, mais honra naquele dia. Então é para que a gente consiga entender essa questão dessas posições que nós vamos ocupar no reino milenar. Apocalipse 2, 25, 26, ainda falando sobre isso: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ou seja, aquele que realizou a vontade de Deus foi recompensado. Agora, irmãos, quando a gente fala de recompensa, de coroa, de autoridade, né, de galardão, como é que vai ser isso? Né? Como vai ser isso? Porque nós estamos aqui servindo ao Senhor, mas nós estamos com os olhos na nossa pátria. A Bíblia diz que a nossa pátria é o céu. Então nós estamos com os olhos fixos na nossa pátria. Muitos se perderam nesse tempo todo aí, no meio dos problemas, né? Muitos se perderam, não estão com os olhos lá na eternidade, estão com os olhos aqui. Querem construir aqui, querem construir toda a sua vida aqui. Não estão construindo nada lá. Mas nós que temos os olhos fixos na eternidade, esperando e trabalhando para o que vem depois, como vai ser isso? Então, imaginando aqui essa questão do galardão, da recompensa, ser posições de autoridade. Imagina, Cristo Jesus em Jerusalém, ele desce na terra no grande dia, quando ele volta, a igreja é arrebatada, encontra com o Senhor, né? Nós vamos para o tribunal de Cristo, tal. Então, quando Jesus volta e nós vamos reinar aqui durante 1000 anos, o Senhor Jesus, então, ele vai estar em Jerusalém, né? E nós vamos voltar com ele e vamos ocupar postos de liderança. Nós vamos estar com corpos glorificados e vamos ocupar postos de liderança. Imagine cada cristão ocupando ou sendo responsável, dependendo do nível de honra, por um bairro, por uma cidade, por um estado, por uma nação, né? E nós vamos estar fazendo com que todas as normas e as leis sejam cumpridas, aquelas normas e leis do governo de Cristo, do governo de paz de 1000 anos. Nós vamos estar trabalhando por isso, cada um numa posição de autoridade, dependendo daquilo que você fez aqui na terra para o Senhor. Então
Então vamos lá, irmãos. Essas recompensas, essas posições, quais são as características dessas coroas? Quais são as características dessas recompensas que a gente vai receber no tribunal de Cristo? Eu quero que você entenda, irmãos, porque quando a gente fala de coroa, nós estamos falando de recompensa. Então, quais são as características dessa coroa? Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeira coisa que a Bíblia fala de uma coroa de glória, ou seja, uma recompensa de glória. Então, queridos, não são como as recompensas aqui da terra, viu? Algo glorioso, além da minha e da sua compreensão, com materiais que não são da terra, ok? Por isso que nós temos tanta dificuldade para compreender. Então, a primeira característica dessa recompensa é coroa de glória. 1 Pedro 5,4 diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ou seja, você vai receber uma recompensa que não perece. Entendeu? Ou seja, um prêmio que não perece. Vale a pena servir ao Senhor. Aqui fala de uma coroa da glória, uma coroa que não perece. Outro tipo de recompensa, a característica da recompensa. 2, coroa incorruptível. Ou seja, recompensa incorruptível. Algo que não se decompõe, irmãos. Não perde o valor, não estraga. Então entenda isso, 1 Coríntios 9:25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Olha só isso que a gente conhece. Esse tipo de coroa que Paulo está falando aqui, dos atletas que competem, lutam e lutam para ter uma coroa que perece. Mas olha o que ele continua dizendo: mas nós fazemos isso, ou seja, corremos, competimos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O apóstolo Paulo aqui está ilustrando, queridos, alguém que treina, que se abstém, que se esforça, que se prepara, que faz um esforço tremendo, físico e psicológico, para ganhar um prêmio. O atleta é assim. Ele faz um esforço físico, um esforço psicológico, um esforço de alimentação tremendo para conquistar o prêmio dele. Agora, irmãos, Paulo compara a nossa vida à vida de um atleta. Ele compara aqui dizendo que esse deve ser o esforço nosso para ter a recompensa. Então, essa coroa vai ser uma coroa que não estraga. E nós precisamos nos esforçar mais para receber essa coroa incorruptível que está reservada para nós. A terceira questão aqui das coroas, né? Que nós estamos vendo, a terceira característica, vamos lá, desse prêmio, dessa recompensa, coroa da justiça. Olha só que tremendo isso aqui, ó. O galardão que a gente vai receber, irmão, será justo. Então olha só, não vai ter ciúme, não vai ter inveja, né? Não vai ter aquele sentimento, só um sentimento de justiça que vai ter aqui, de que realmente nós estamos recebendo aquilo pelo qual nós trabalhamos da mão do justo juiz. Então será como uma coroa justa mesmo, de acordo com a qualidade e a quantidade do trabalho que nós fizemos aqui na terra para Deus. Tem muita gente distraído com relação a isso, e Deus, irmãos, Ele não perde nada. Tudo que nós fazemos vai ter ou não recompensa, vai ser julgado. Então, quando a gente fala aqui dessa coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8, que é característica dessa recompensa, diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha só, queridos, além do privilégio de nós estarmos diante do juiz no céu, nós vamos comparecer diante do tribunal para receber a recompensa justa dada pelo justo juiz. A quarta característica dessa recompensa, coroa da vida, outra recompensa. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Feliz é o homem que persevera na provação,
porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que é essa coroa que nós estamos falando, que Deus prometeu aos que o amam. Queridos, o texto está dizendo aqui: feliz é o homem que persevera na provação. Então escute, por favor. A provação, irmãos, faz parte da vida cristã. Apesar da vida cristã ser uma vida de bênçãos, né, nós passaremos sim por provações. A única maneira do nosso caráter ser aperfeiçoado é igual o ouro passar pelo fogo para tirar as impurezas. A única maneira é quando nós passamos por provações. Assim como ouro, prata, pedras preciosas, nós precisamos também. Agora escute uma coisa, irmãos, tem muito cristão sendo reprovado. Somente os aprovados no teste aqui, nas provações que diz a Bíblia aqui, que não abandonaram a sua fé, só esses receberão a coroa da vida, ou seja, a certeza da vitória, a convicção da vida eterna com Jesus. Só esses receberão. Esses quem? Aqueles que perseveram na provação, aqueles que não abandonaram a sua fé. Então eu quero encerrar essa parte dizendo para você: vale a pena servir a Jesus com alegria. Vale a pena ficar firme, ser fiel, não desistir. Vale a pena. Essa pandemia está arrebentando com a vida espiritual de muita gente, porque não se aproximaram de Deus na hora da provação, na hora da falta, na hora da doença, na hora do desemprego, na hora da falta do dinheiro. As pessoas estão sendo alimentadas por aquilo que a televisão fala. Quantas pessoas estão com Covid? Quantas pessoas estão desempregadas? Pessoas deprimidas. Então elas são alimentadas por isso. Irmão, se você não se alimenta, não come coisa boa, você não vai ter nada de bom dentro de você. E é claro que você não vai perseverar até o fim. E aí não vai receber a recompensa. Então nós vimos aqui que o tribunal de Cristo é um lugar de recompensa. Que tipo de pessoa recebe recompensa? E quais são essas recompensas? Nós dissemos que são posições que teremos no reino milenar. Agora, as características dessa recompensa são essas coroas aqui da justiça, coroa da vida e todas essas que eu falei. Irmãos, nós estamos no tempo do fim. Todos os acontecimentos têm mostrado isso. Por isso que eu creio que nós estamos aqui na nossa igreja, nós estamos o melhor tempo para se ministrar uma palavra como essa é esse tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero falar agora com você, irmãos. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu quero falar de algumas coisas que estão acontecendo no mundo. E por que eu estou falando sempre coisas que estão acontecendo no mundo? Porque isso tudo está sinalizando a volta de Jesus. Irmãos, acordem, se despertem. Pare de ficar reclamando da situação que você está vendo. Pare de deixar o seu coração esfriar. É hora de aquecer o seu coração. Eu pensei, irmãos, quando eu vi toda essa situação de pandemia e de desemprego, eu achei que seria o momento que mais a igreja ia ficar fervorosa, que mais o povo ia buscar Deus. Aconteceu o contrário. As pessoas estão acomodadas em casa, não querem mais vir para os cultos. Estão aí deprimidas, tristes, cheias de problemas de saúde, emocionais. Agora é hora de você se aproximar de Deus. Sabe por quê? Quer ver o que está acontecendo no mundo? Vamos ver algumas coisas, irmãos, que está acontecendo no mundo. A primeira coisa que eu quero que você veja aqui, a última tacada do Papa Francisco, né? Que a gente tem ouvido falar aí, o Papa do fim do mundo. Então, queridos, quem é o Papa Francisco? Não sei se vocês lembram aí, não vou falar da história dele, mas rapidinho aqui, porque são muitos pontos que eu quero abordar aqui. Então, o Papa Francisco era um arcebispo de Buenos Aires. E ele foi de repente colocado aí como Papa. E nós temos que entender por quê. Quais eram as coisas que ele falava, o que ele acreditava, para despertar o interesse de toda essa elite que a gente vê aí, a ponto de ser colocado numa posição de liderança. O que esse Papa tem defendido, irmãos? O que o Papa Francisco tem defendido? Primeira coisa, ele tem falado de um pacto global da educação. É um projeto do Papa. E sabe que esse projeto aqui é financiado
o projeto do Papa Francisco é financiado por um economista que defende a redução populacional. Uma pessoa que é um projeto aí da ONU, né? Então é uma pessoa comunista. Então imagina que esse Papa tem um projeto que é financiado por alguém comunista que está aí defendendo a redução da população. Então, queridos, quando a gente olha para essas coisas, ele criou aí tantos projetos, né? Então, quando a gente olha para isso, queridos, nós vemos que esse projeto aí da educação, global da educação, o que ele quer fazer aqui, irmãos? Ele quer embutir aí uma mudança no planeta da mentalidade na educação, aliança entre as religiões, um novo humanismo. Então eu quero que os irmãos compreendam que o Papa Francisco, ele tem alguns projetos. Por exemplo, ele exalta a ONU, como se a ONU, Organizações das Nações Unidas, fosse o organismo maior. Ele está sobre tudo, ele tem autoridade sobre tudo. Ele está tentando embutir essa mentalidade no mundo. Ele está divulgando agora, irmãos, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então o Papa afirmou, para susto de muitas pessoas, que ele é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso não é de agora. Quando ele era arcebispo de Buenos Aires, esse Papa aqui, ele já fazia isso. E com certeza os globalistas, os líderes já de olho nisso tudo, né? Já deram um jeito desse Papa estar ali como Papa, o arcebispo de Buenos Aires, né? Então, queridos, isso já era um projeto antigo do Papa Francisco. Ele está aí desconstruindo valores fundamentais. Irmãos, escute o que eu vou te falar. Num período, queridos, que nós estamos numa batalha terrível ideológica. Nunca o mundo teve numa batalha ideológica tão terrível. É um momento histórico, irmãos. Há uma guerra aqui, queridos, uma guerra por valores familiares, uma guerra contra os pequeninos. Nós temos que tomar cuidado, queridos, porque o Papa Francisco, pouco se importando até com a estrutura da Igreja Católica Romana, né? Com os valores apresentados na Bíblia, ele soltou que ele é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Agora, queridos, isso aqui é uma questão que tem a ver com fé. Essa questão que ele está falando tem a ver com princípios. O Papa é o representante máximo da Igreja Católica Romana. Ele tem que defender os valores cristãos. Mas eu quero te perguntar, será que ele é cristão? Ele está defendendo aí uma religião única. A religião única está diante dos nossos olhos. Essa peça, dessa fala do Papa, é o que faltava para esse quebra-cabeça. É a peça que estava faltando. Porque, irmãos, escute uma coisa. Todas as religiões já estão dentro desse pacto. Já estão dentro dessa ideologia. Com isso, eles estão culminando numa única religião mundial. Agora, queridos, o budismo já está nisso. O islamismo, o judaísmo, apóstata, né? O sistema romano já está dentro. Alguns evangélicos apóstatas, eu quero mostrar um para você aqui no final hoje. Os esquerdistas, né? Esse povo aí da esquerda, da canhota, está tudo dentro disso. Espírita, está tudo dentro dessa nova religião. Única religião. E a tacada final é todo mundo pensando igual e concordando com o casamento de pessoas do mesmo sexo. A religião única que a Bíblia fala da besta que emerge da terra. Quem é a besta que emerge da terra? É o falso profeta. Essa religião única que a Bíblia diz em Apocalipse, da besta que emerge da terra, do falso profeta, já está diante de nós. Qual é essa religião? É o ecumenismo, é a paz entre as religiões. Todos somos irmãos. Venha como você está. Essa é a religião ecumênica. Então tudo está sendo preparado, irmãos. Tudo está sendo preparado para culminar em tudo isso que eu tenho falado para você. Em fevereiro de 2019, o Papa fez uma encíclica religiosa, a paz religiosa, o Crislã. Não sei quantos de vocês já ouviram sobre isso, né? Essa encíclica do Papa aí, a paz religiosa,
o Crislã, o importante é seu coração. Deus ama todas as pessoas, né? Venha como você está, todos somos irmãos. Essa é a fala dele. Então essa religião, escute isso, porque nós estamos culminando para uma única religião mundial, o ecumenismo. Isso é o fim, irmãos. Isso vai culminar na volta de Jesus, isso é o fim. É a religião do anticristo. Então escute, essa religião que está sendo construída, o Crislã, que começou em fevereiro, né, com essa encíclica aí do Papa, sobre paz religiosa, isso foi o pontapé inicial. Agora depois, esse ano veio culminar nesse acordo de Israel com Emirados Árabes, com Bahrein, que foi esse acordo religioso, o acordo de Abraão. Quando a gente fala dessa religião que o Papa está falando, do Crislã, essa religião é só uma sigla, Crislã, mas na verdade envolve todas as religiões: judaísmo, espiritismo, islamismo, budismo, católico, evangélicos, apóstatas, todos. Essa é a cartada final para envolver o mundo inteiro. Todos estão sendo recondicionados, irmãos. Nossa mente está sendo programada para aceitar tudo isso. Então, queridos, quando você lê Apocalipse 17, se parece que esse Papa do fim do mundo se aproxima de Apocalipse 17. Há tempos que o Papa já vem flertando com esse movimento da LG, né, de casamento de pessoas do mesmo sexo. O Papa é a peça fundamental nessa questão toda do globalismo. E ele está dizendo que é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. O Papa diz que todos são filhos de Deus, que todos devem se abraçar, né? Ele nega a própria doutrina da palavra de Deus. Irmãos, me diz, a Bíblia diz que todos são filhos de Deus? É claro que não. Gálatas 3, 27 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então todos são filhos de Deus? É claro que não. João 1,12: contudo, aos que o receberem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Apenas os que creem e recebem Jesus como único Senhor, nasceram de novo, são filhos de Deus. Não é essa religião única que eles estão tentando, que todos são filhos de Deus. Uma única religião pela paz mundial. Não tem como isso acontecer, irmãos. Se isso fere o princípio de que, para que haja uma paz mundial, eu não posso dizer que Jesus é o único Senhor, então não há paz. Então o Papa, além do seu pacto global aí da educação, que você vai ver logo logo aí, além dele falar aí da ONU, né, que precisa de dente de ferro, que precisa de superpoderes, queridos, além dele falar, não sei quantos já ouviram, irmãos, não se assustem com o que eu vou dizer, mas esse Papa, ele é comunista. Além dele falar que da propriedade privada, sabe o que ele diz, irmãos? Que você não tem tanto direito assim, que o direito é secundário. Irmãos, isso é comunismo. Lá em Cuba é assim, tudo é do governo. Você não tem direito à sua casa, você não tem direito ao seu carro, você não tem direito às suas coisas. Isso é comunismo. Essa é a fala do Papa com relação à propriedade privada. Você não tem tanto direito assim, isso é um direito secundário. Queridos, o que faltava é esse movimento da LG, né, do homossexualismo aí, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora preste atenção, o que isso significa? O que o Papa está fazendo? Escute, ele está preparando o terreno para que em 2021, que é o ano que vem, faltam poucos meses, ele está preparando o terreno para, quem sabe, ele fazer um grande anúncio, ou quem sabe ele apresentar ao mundo o anticristo, ratificar ao mundo essa figura de liderança única, que é esse líder político que é o anticristo. Queridos, eu creio que ele está preparando todo o terreno para começar esse anúncio de um único líder mundial, que é o anticristo. O Papa está trabalhando, irmãos, com a ONU. O Papa está trabalhando com lideranças mundiais. Ele tem fala de comunista. Então nós estamos numa batalha, nós estamos travando uma batalha terrível. Quantos de vocês sabem que outubro é um mês aí de uma batalha espiritual com as bruxas? Um mês
mês terrível de batalha espiritual. Um momento, irmãos, em que as bruxas do mundo inteiro, elas estão em união para fazer feitiço. E os cristãos aí brincando de ser crente. Estamos num momento aí, irmãos, uma batalha espiritual muito grande. O mundo está se preparando para receber o líder mundial, que é o anticristo, esse líder político mundial. Quem vai apresentar esse líder político mundial? É o falso profeta, que é o líder religioso mundial. Então o mundo está clamando aí. Se você começar a ver alguns artistas aí, filmes da Hollywood, meu Deus, tem cada filme mostrando coisas absurdas. O esporte, até aquele cantor Gustavo Lima, eles estão falando e fazendo coisas, irmãos, que está preparando o mundo para esse novo normal, né? Qual é o propósito de tudo isso? De preparar as pessoas, de levar a mente das pessoas a aceitarem isso. Única moeda, uma moeda mundial, um único governo e líder mundial, e uma única religião mundial. Querido, nós não estamos brincando, né? Então, isso é com relação ao Papa. Agora eu quero dar uma palavra rapidinho, antes de colocar o vídeo. Só deixa o vídeo preparado aí. Não sei quantos de vocês conhecem um pastor chamado Ed René. Eu conheço, já morei em São Paulo, já fui na igreja dele, já vi ele pregar. Esse pastor é um pastor de uma grande igreja, Igreja Batista de Água Branca, lá em São Paulo. É um pastor renomado, mas há algum tempo aí que ele está meio que mostrando muitas heresias. Então eu vou mostrar para você já aqui um vídeo, irmãos, em que esse pastor de uma igreja batista, para você ver, queridos, olha só, nós estamos no tempo de apostasia. O anticristo está próximo de se manifestar, e o falso profeta já está trabalhando para apresentar o anticristo, porque esse líder cristão de uma igreja cristã batista de São Paulo, ele afirma, irmãos, você vai ver aqui no vídeo, ele afirma que a Bíblia precisa ser atualizada para que os homossexuais deixem de ser condenados ao inferno. Eu fiquei muito irritada quando eu ouvi essa declaração ontem. A Bíblia precisa ser atualizada. Ele diz, a palavra de Deus é insuficiente. A palavra é feita de letra morta. Um pastor, ele diz que o nosso grande desafio é olhar para a Bíblia como um livro insuficiente, um livro que precisa ser ressignificado, relido. Meu Deus do céu. Ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu quero que você veja o vídeo comigo agora. Preste atenção, 1 minuto só. Nós vamos cortar, o vídeo é grande, vai ser apenas 1 minuto para você ouvir esse pedaço da fala dele. Começa com arrependimento. Só esse pedacinho tá bom. Irmãos, arrepia de ver esse homem super conhecido falar uma apostasia, uma heresia dessa. O que é apostasia, irmãos? Tem muitos cristãos que estão assim. Sabia que tem muito cristão esquerdista? Muito cristão que é da canhota, muito cristão comunista. Cristão, sabia disso, irmãos? Muita gente que está dentro das igrejas são da esquerda, são comunistas, irmãos. São muitos os que são assim. O que é apostasia, irmãos? Apostasia é algo sendo colocado no lugar de. Isso aqui é uma apostasia, irmãos. Isso que ele está falando e o que ele está fazendo é uma apostasia. Quem deu autoridade para ele para atualizar a Bíblia Sagrada? Quem deu autoridade, irmãos? Isso aqui é uma fala muito séria e muito parecida com a fala do Papa. Todos são filhos de Deus. Olha, os homossexuais precisam ser inseridos. Nós precisamos parar de dizer que eles vão para o inferno por causa de 2 ou 3 versículos bíblicos. Ele diz isso. 2 ou 3 versículos bíblicos, por causa disso vocês vão dizer que eles vão para o inferno por causa disso. Ou seja, a Bíblia precisa ser atualizada para os tempos de hoje. Irmãos, nós estamos vendo coisas. Ele está dizendo que precisamos tentando encaixar o globalismo na igreja, para a igreja ser moderna e adequada para as pessoas virem. Daquele jeito elas podem ficar e vão para o céu desse jeito. Nós não fomos chamados para nos encaixarmos em nada disso.
nós fomos chamados para nos destacarmos. E Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos que não vos conformeis, não tomeis a forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Já o pastor Ed René, o Ed René está dizendo que nós precisamos encaixar, nós precisamos atualizar a Bíblia, precisamos modernizar para que ela seja adequada para as pessoas. Querido, fique firme, não se dobre, Jesus está voltando, irmãos. Tudo isso é uma tentativa da globalização, de fazer todo mundo pensar igual. Budismo, islamismo, evangélicos, todo mundo pensar igual, para que venha a única religião. Outra coisa que eu quero só pincelar aqui para você, queridos. Nós estamos vendo no Brasil aí, quem é que vai parar o Dória, irmãos? Né? O governador Dória. Nós estamos travando uma batalha no Brasil. Eu não sei quantos estão entendendo que nós estamos numa batalha e o cristão é responsável por mudar o cenário. Essa vacina aí, né? Que ele está obrigando, comprando aí milhares de doses. A vacina é uma questão judicial, irmãos. Quem se recusar a entrar contra esse sistema que está sendo imposto, tem que recusar e falar que só com ordem judicial. Eles estão indo contra a Constituição. Outra coisa que eu quero ler para você, que eu vi hoje e que eu achei muito pertinente para ler para você, que é o último ponto que eu quero focar aqui. Isso é para nós aqui, viu, irmãos, brasileiros. O STJ, o Superior Tribunal Federal, olha aqui, você que tem filho, olha que o STF está querendo impor ideologia de gênero. Eu vou ler só um pedacinho para você. O Supremo Tribunal Federal decidirá no próximo dia 11 de novembro. Que dia? Tá aí, 11 de novembro. Se a educação brasileira será regida por uma única ideologia em matéria de comportamento. Se a decisão for tomada nesse sentido, os pais, olha aqui, pais, você que tem filho, os pais poderão perder direitos sobre os seus filhos. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL, que é esse partido comunista do inferno, que pretende obrigar as escolas, olha o que eles pretendem, obrigar as escolas de todo o país a adotarem os princípios de que as pessoas não nascem homens, não nascem mulheres, mas escolhem o sexo depois, a ideologia de gênero. Isso aqui é no nosso país. Está para ser agora aprovado no dia 11 de novembro. E nós como igreja vamos ficar quietos, irmãos. Qual é o papel da igreja? Irmãos, nós estamos aqui para transformar um cenário. Nós temos que transformar o cenário. Então você que está aí deprimido, caído, de repente focado aí no seu problema, é hora de você levantar. Existe um tribunal de Cristo, existe um céu reservado para nós. Nós precisamos trabalhar para conquistar a coroa, a recompensa. Mas esse mundo, irmãos, esse mundo está caminhando para o governo do anticristo. Esse mundo aqui está caminhando para esse falso profeta colocar uma religião única. Tudo está sendo encaminhado, só não vê quem não quer. Agora, queridos, para piorar essa questão da escola, como que vai acontecer com os nossos filhos? Então, irmãos, imagina, uma criança já tem que ser ensinada na escola de pequenininho, que ele vai decidir se ele quer ser homem ou mulher, que isso o povo está impondo, que ele pode decidir. Irmãos, onde nós estamos chegando? Isso é o fim dos tempos. Isso aqui, irmãos, é para culminar num único governo, uma única religião, um único líder, que vai ser o anticristo. Eu quero pedir que você se prepare. Se prepare, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando, queridos. Na próxima semana eu quero dar uma palavra tremenda também para o seu coração. Vamos acordar, queridos, vamos acordar, porque o tempo está próximo. Eu tinha muitas informações aqui também do que está acontecendo em Israel. Eles já estão falando aí também. O Trump falou esses dias, né? De 10 países que estão decidindo pela paz
com Israel. 10 países é o que a Bíblia fala, de 10 reinos, da estátua de Daniel, dos pés, dos 10 dedos. Isso, irmãos, é o reino do anticristo, está no fim. Então, irmãos, vamos parar de brincar. Vamos parar de levar o evangelho mais ou menos, de levar o evangelho de Jesus mais ou menos. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Eu e você somos responsáveis por mudar esse cenário. Eu espero que você tenha acordado, esse despertado através dessa palavra, porque o tempo realmente está próximo. Eu quero orar pela sua vida. Você que está me ouvindo aí na sua casa, se você puder ficar de pé, eu vou dar uns avisos rapidinho, mas antes eu quero que você já fique de pé aí na sua casa. Coloque, se você tem filho, coloque já a mão na cabeça do seu filho. Vamos orar pelo seu filho. Coloque a mão aí na cabeça da sua esposa, do seu cônjuge. Coloque, dá as mãos aí para os seus familiares. Vamos desfazer essa ação. Vamos nos preparar para estar com o Senhor, irmãos. Vamos preparar os nossos filhos. Eu tenho um filho de 9 anos. E o Guilherme, ele entende, quando ele me vê estudando, mamãe, deixa eu ler sobre isso aí também. Ele quer ler. Ele fala, irmão, sobre o tribunal de Cristo. Ele fala sobre o final dos tempos. Ele fala sobre o juízo final do trono branco. Esses dias ele encontrou uma criança num parquinho que eu fui com ele aí. Ele começou a falar para o menino, né? O menino era muçulmano. E ele começou a falar sobre isso com ele. Então, irmãos, nós precisamos ensinar as nossas crianças, porque as escolas vão começar a ensinar essa ideologia. Vamos despertar, porque o anticristo já está se manifestando, e o falso profeta vai trabalhar para levantar e para divulgar, para colocar no auge esse líder mundial. Eu quero orar com você. Antes disso, você que ainda não depositou seu dízimo, sua primícia, sua oferta, nós estamos finalizando o mês. Irmãos, eu não consigo entender, enquanto as contas estão sendo colocadas aí para você fazer esse depósito, eu quero só que você entenda. A única maneira, querido, diante desse caos que o mundo está vivendo, de você se proteger, a Bíblia diz lá em Malaquias, é devolvendo o que é de Deus. Automaticamente você santifica o restante. Primicia, que é oferta de honra, automaticamente Deus honra você. Oferte, porque a oferta multiplica o seu salário. Tem gente precisando que o salário aumente, seja multiplicado, não está dando conta de pagar as contas, mas não é dizimista, não se protege, não é primiciador, não recebe honra e não é ofertante, por isso não multiplica o seu salário. Faça isso nas contas da igreja aí e que você seja fiel. É a maneira que você tem de se proteger. Amanhã você pode trazer aqui na parte da manhã das 8h30 às 11h30 ou das 2 às 6 aqui na igreja, com a Luciana de manhã ou com o Levi na parte da tarde. Nós temos também, eu vou encerrar com a oração, por isso que eu já estou dando esse aviso. Nós teremos também amanhã de manhã, eu vou dar uma palavra também às 9 horas da manhã numa live, e às 19 horas pastor Celinho, pastora Luciana. Domingo nós teremos o nosso culto 10 da manhã e 19 horas. É importante, irmãos, que você escreva o seu nome no culto que você vá. Mas se de repente você pôs num horário, não deu para você ir, pode ir no outro horário. Mas faça tudo para se cadastrar, para que a gente não ultrapasse o número de pessoas no culto aqui. Tá bom, queridos? Vamos orar então. Quero abençoar. Junta a sua família aqui. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Pai, eu oro agora pelos meus irmãos. Eu oro pelos meus irmãos em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sei, Pai, eu sei que nada foge no teu relógio. Eu sei que o teu cronômetro está correndo, que o Senhor não perdeu o controle desse caos que está o mundo. O Senhor não perdeu o controle de nada. E a nossa vida está segura em Ti. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa família está firmada em Ti. Nós estamos seguros nos braços do Senhor. Deus, como é gostoso saber que nós estamos com o Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és a nossa segurança, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Oh Deus, nós estamos na fenda da rocha, bem seguros, Pai. Cada família que está me ouvindo, Deus, diante de tudo que tem acontecido, ensina cada um a andar na Tua presença, andar e não se conformar com esse mundo, mas Deus, sermos transformadores de cenário. Senhor, tantas heresias, a apostasia que nós estamos vendo. Guarda o coração do seu povo, Pai, guarda o coração dos pais, guarda o coração dos filhos, guarda o coração dos casais,
Guarda, Pai, em nome de Jesus. Guarda as famílias de toda heresia, de toda confusão, de toda queda. Senhor, em nome de Jesus, que cada um esteja preparado para estar com o Senhor. Que cada um aqui, que cada um que está me ouvindo, esteja se preparando, porque o tribunal de Cristo está chegando. Nós estaremos com o Senhor. Nós vamos reinar contigo depois. E depois nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus, será o dia mais feliz. Por isso a tua palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós sabemos, Pai, que esse mundo está caminhando para o fim, mas a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está em Ti, está nas mansões celestiais. A nossa esperança está no céu, está em quando estaremos para sempre com o Senhor. Pai, a nossa pátria não é essa aqui. O nosso coração não está firmado nessa terra aqui. Enquanto estamos aqui, Pai, nós nos comprometemos com o Senhor, que seremos luz, que seremos transformadores de cenário, que não vamos nos calar, que vamos abrir a boca, que não vamos ter medo, vamos passar o que for preciso, mas estaremos firmados em Ti. Mas nós um dia estaremos contigo, Pai. Visita essa família que está me ouvindo. Visita essa família, Pai, que está me ouvindo. Deus, guarda esse filho. Não permita que esse filho, essa criança, esse jovem, esse adolescente seja capturado por tudo que nós estamos vendo. Não deixe o coração deles, Pai, ser enganado. Guarde esse filho, Pai. Guarde esse filho em Ti. Prepara eles para estar com o Senhor. Guarde esse casal em Ti agora, Pai. Guarda essa família. Deus, em nome de Jesus. Pai, aquele que está doente, eu abençoo com cura. Seja curado, seja curado, seja curado. Alguém morreu para você viver. Alguém recebeu a maldição da doença para você ter saúde. Receba a saúde que Jesus morreu para te dar. Você está debaixo da bênção da saúde. A maldição foi na cruz do Calvário. Você está debaixo da saúde, da cura do Senhor Jesus. Recebe a cura para suas emoções. Recebe a cura para suas emoções agora. Seja fortalecido toda angústia, todo peso que veio por conta desse mês das bruxas. Todo o peso está quebrado em nome de Jesus. Toda opressão saia do seu coração em nome de Jesus. Que você seja visitado pela paz, pelo renovo, pelo fortalecimento do Espírito Santo. Espírito Santo, fortalece essa pessoa agora. Fortalece o que está fraco, receba força. Deus, eu quero abençoar todos que estão me ouvindo. Que essa palavra, Pai, vá até muitas de outras pessoas, Pai. Até muitas pessoas. Que essa palavra visite muitos e as pessoas sejam revigoradas, fortalecidas e firmadas em Ti. Eu abençoo cada pessoa e cada família que me ouviu até aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom ter estado com vocês nessa noite de quarta-feira, Upgrade. Pegue essa palavra, irmãos. Passe ela para um amigo, algum cristão que está afastado, algum amigo seu que precisa ouvir, compartilhe. Nós precisamos que você divulgue essa palavra. As pessoas precisam acordar. E a maneira muitas vezes é chacoalhando para elas verem como está o mundo hoje. Que Deus abençoe, que você trabalhe aqui na terra sem reclamar, porque o tribunal de Cristo vai mostrar se as suas obras vão se queimar ou se vão prevalecer. Amamos você. Deus abençoe, boa noite, Deus abençoe a sua vida.